Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao programa Kalinka Organiza Minha Vida. Toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no meu perfil, sempre com um convidado muito especial. Seja bem-vinda, Kate! Vamos aproveitar e mandar essa live para várias pessoas. Coloca aí no aviãozinho, manda pelo menos para 3. As primeiras 3 que aparecerem, pode mandar para elas poderem estar. Nossa convidada já entrou. E a live de hoje é muito legal e faz parte da série de lives que nós começamos na semana passada e vamos ter até agosto porque vem coisa nova por aí. Se você ainda não assistiu a live da semana passada, no segundo semestre vai ser lançado um novo livro sobre organização pessoal e todas as coautoras desse livro, em que eu coordeno, vão estar aqui com a gente falando sobre as temáticas. Por isso que esse projeto é tão especial. Então a gente já teve, a Adriana semana passada e hoje é a Gi. Ela vai estar entrando daqui a pouquinho. Então, você que entrou na live, já pega o aviãozinho e manda para pelo menos 3 pessoas, tá bom? Pega o aviãozinho aí e faça a sua pergunta, tá bom? Deixa eu já aproveitar, eu já vou mandar também pra galera, Vou mandar para todo mundo que estiver aqui, nas minhas... Se você receber, é porque você tá aqui... Aê, tá nas minhas primeiras coisas, quer dizer que eu converso bastante com você, porque geralmente é assim, né? Então manda essa live porque vai ser super importante. Hoje nós vamos falar sobre longevidade. Deixa eu já chamar a nossa convidada aqui, pra gente já bater um papo bem legal. Deixa eu ver se ela aparece aqui pra mim. A Gi. Boa noite, Si. Boa noite, Carla. Boa noite, Cassi, Teu, Tônio. Sejam muito bem-vindos. Boa noite! Oi, Tudo boa bom? noite. Tudo bem? Olá, seja bem-vinda, Gi. Eu tô rouca, né? Olha lá, a fonoaudióloga vai falar pra eu beber água. Vou beber. Tá aqui, já tá aqui. Olha lá, a aguinha. Aproveita, você também vai buscar a aguinha rapidinho pra ficar ouvindo aqui o que a gente tem pra falar, né, Gi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cá. É isso aí. Quem não tiver aguinha, cada vez que a gente beber, aí você bebe junto. Tem que dar as pausas, né? Eu tô ruim da garganta desde a imersão, por causa daquele ar-condicionado fortíssimo. Então ainda tô com resquício, mas eu tô aqui com a minha aguinha. Ainda mais com a Gi. Na live com a Gi tem que ter aguinha, senão vai brigar comigo. E depois vai comer uma maçã, né? Tá bom, vou comer uma maçãzinha pra dar uma limpada aqui. Mas acho que já deu uma melhorada. Eu tava completamente assim, na segunda-feira eu fiquei completamente rouca, mas agora eu já tô melhorando. Já tem as nossas amigas coautoras aqui também na live. Olha que delícia! Seja bem-vinda, Débora, Irene, Celeste, sejam muito bem-vindas à live. Tava contando a novidade aqui pro pessoal que a gente iniciou na semana passada a live, que vai ter live até agosto, com várias das coautoras desse nosso novo projeto, né? O pessoal deve estar ansioso para ver a capa, para ver tudo, e hoje a gente já vai soltar mais spoiler, né, Gi? Não sei, tu que manda, né? Eu só obedeço. Ai, ai. Olha, a Kate já tem pergunta. Já faz a sua pergunta aqui no quadrinho de perguntas, tá? Eu deixei uma box também aberta. Fiz até uma brincadeira. Usei um filtro Eu lá pra me mostrar mais velha. Você vi. viu? Fiquei a cara da minha mãe, gente. Fiquei a cara da minha... Eu até me emocionei na hora que eu vi aquilo. Eu fiquei a Eu já cara fiz da minha também. mãe. Eu até depois tu me deu uma ideia, porque eu tenho uma foto no meu casamento que eu tô com o rosto bem pertinho dela. E depois eu também já fiz esse filtro e ficou muito parecido. Eu quero fazer de novo no meu e colocar do lado dela para postar. A gente não cai muito longe do pé, né? Mas é isso. Vamos começar a nossa live. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para todo mundo que está aqui. Quem é a Gisele, o que ela faz, né? E depois a gente começa a falar do assunto, tá bom? Então tá. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa que eu tô com o rostinho um pouquinho inchado, porque eu fiz uma endoscopia hoje de manhã. Então eu passei a tarde toda dormindo para poder estar acordada aqui à noite. Então eu tô com aquela cara de que acabou de acordar, mas é por causa disso, né? Então se Mas meu tá lindo. olhinho Estamos fechar. falando que a gente é irmã. Você tá correndo aí que nós somos irmãs. Você viu? Todo Isso, mundo. que a foto ficou parecida, né? Sim. Então, eu sou Gisele Luz, eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, mas eu moro há 20 anos em Joinville, que é a maior cidade do nosso estado, né?
e trabalho como personal organizer desde 2018. Conheci você nos eventos da vida e não desgrudei mais. Legal, É muito legal. isso. A Adri já estava vasculhando antes da live as suas redes sociais. Ela descobriu sobre a organização pós-ruptura. Já é a pergunta que ela quer fazer. A gente vai conversar um pouquinho sobre todos os assuntos, sobre o que a Gi faz, porque assim, a Gi tem uma gama muito legal para a gente falar, né? Além disso, se tornou uma amiga muito querida, então a gente faz trocas de várias coisas. E assim, quando eu tive o convite para fazer essa coordenação livro, ela foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato, ela aceitou logo de cara o projeto, né? Ó, já sou fã da Gisele, a Adri falando, foi a Adri que teve semana passada aqui Sim, com eu a gente. adorei a live. Uhum, muito legal. É. E é exatamente, a gente falou sobre na live passada sobre mapas mentais, que é uma ferramenta de organização. Hoje a gente está falando sobre uma outra temática. E todas essas temáticas que nós estamos trazendo aqui nas lives é o que vai compor o nosso maravilhoso livro sobre organização pessoal, que está sendo feito pela editora Conquista e que no segundo semestre a gente fala para vocês quando vai ser o lançamento. Então, se você já segue uma das coautoras ou me segue aqui, já ativa para ficar sabendo, né? Ó, Tô tentando botar uma luz aqui, mas a marca do óculos não sai. eu coloquei, a minha luz tá quente, aí eu tentei colocar a luz fria, ó, eu vou até Foi dar isso uma que baixadinha eu na fiz luz. agora, mas não adianta. Tá. A minha O luz tá Rodrigo não tá em fria casa, aí o negócio complica. e meu filtro tá Ele quente. quer arrumar luz para mim. Oi? O Rodrigo não tá em casa, Ih, daí complica. Ele quer arrumar o luz seu para mim. videomaker não tá em casa pra te ajudar? Não. Aí depois ele vai brigar. Tá uma marca no meio do rosto. Não. Então, gente, a Gia é personal organizer e ela é um dos principais focos dela é a organização para pessoas idosas. Inclusive, eu tô com um livro aqui, porque Isso. quem me conhece sabe que eu sou coautora desses dois. Personal organizer e o organista. Esse aqui é o livro número 1. O livro da Gi é esse aqui, ó. Ela é uma das coautoras desse, que é a versão 2. Inclusive, foi você que me deu esse, autografado. Olha que lindo. E Hum, aqui você já fala, né? Você já começa falando sobre organização para idosos, certo? isso. Então, conta pra gente um pouquinho desse projeto, pra gente começar a introduzir esse novo nosso projeto e tirar as dúvidas, porque já tem pergunta aqui para você. Então, assim, acho que eu vou começar falando por que que eu falo dessa temática, né? Perfeito. Conta um pouquinho Então, da sua história, como introduziu você trabalhar com isso, né? isso. Então, a minha primeira formação foi na fonoaudiologia, né? Eu sou fonoaudióloga há mais de 25 anos e desde que eu me formei, eu nunca quis trabalhar com atendimento em consultório infantil. Eu sempre quis ir para a área adulto. Então, eu trabalhava com voz de cantores, com a parte de quem coloca aparelho ortodôntico, que tem que ajeitar também a mastigação, a deglutição, até que eu fiz uma pós em fonoaudiologia hospitalar e fui trabalhar dentro de hospital. Bom, dentro de hospital a gente pode trabalhar em várias áreas. Eu vou me deter no que levou à longevidade, né? Que foi com pacientes neurológicos. Então, eu atendia pacientes que tinham sofrido AVC, né? O famoso derrame, ou Parkinson. Eu peguei bem essa área neurológica, eu não fui muito para a área do câncer, que também é uma área que a gente atende bastante, né? Queimados, enfim. E aí eu comecei a atender muitos adultos e me apaixonei. Então, ainda em Florianópolis, eu fazia parte de um grupo de memória dentro do HU, da UFSC, que é a nossa faculdade federal. Eu montei um grupo de memória por uns pacientes que estavam pesquisando se tinham demência. Então, eu pegava bem aquela fase inicial e já começava a trabalhar a memória. E nisso, eu acabei vindo para Joinville, trabalhar em um hospital, e fiquei atendendo adulto. Depois de um tempo, eu me formei um curso técnico como cozinheira. Até, inclusive, comecei a trabalhar mais as texturas mais pastosas, tal, para esses pacientes neurológicos. E, por último, eu me formei como personal organizer. Em um evento, eu lembro ainda que foi um evento da Adriana Ferro, eu escutei uma palestra dela falar muito sobre a gente não esquecer de quem era. E isso, quando veio assim, eu falei, nossa, é verdade, eu não posso jogar todo esse conhecimento de 20 e poucos anos fora, só porque eu me transformei numa outra profissional. Eu preciso agregar isso. E aí meu olhinho brilhou. Então, por isso que eu foquei na questão de pessoas mais idosas. Não só com alterações neurológicas, como as pessoas também saudáveis, né?
Então, eu comecei a trabalhar com organização residencial para idosos antigamente, né? Agora a gente tem que falar pessoas idosas, os termos vão mudando. Inclusive, quando eu escrevi o livro, não era pessoas idosas ainda, né? E a nomenclatura por lei vai mudando, a gente tem que ir se adequando. E por causa disso, claro, a gente vai estudar geriatria, gerontologia, vai ver outras questões. E como eu sou da área da saúde, eu tenho uma maior habilidade de entender esses temas voltados a isso. E acabei estudando, então, um pouquinho essa parte de longevidade. Então, hoje o meu foco é acompanhamento, muitas vezes, porque a organização residencial para pessoas idosas é mais um acompanhamento Sim. até a gente conseguir fazer a organização, né? E planejamento de rotina. E aí deixei a organização residencial tradicional, digamos assim, de lado. E com isso, acaba vindo o quê? Desorganização crônica, transtorno de acumulação, a organização pós-rupturas, né? Aí vem do luto, ou então quando os filhos saem de casa, que os pais também acabam mudando tudo e gera aí Gente, uma olha como ela pegou um baguncinha. nicho e tem tantas vertentes, tem tanta coisa para a gente conversar a respeito disso, né? E E as pessoas ficam foi só aí que eu focadas na organização residencial e você pegou um nicho muito específico. E antes de entrar com você, eu estava lendo aqui, porque como a gente tá com um tema e é super atual, muito importante, pouco discutido no nosso mercado, né? A gente vê poucas pessoas falando sobre isso. Você, para mim, é uma referência nesse assunto. Eu fui pesquisar qual era a expectativa de vida, porque eu falei assim, esse ano eu vou fazer 39 anos. Quanto tempo será que eu vou viver? Aí estava vendo aqui no site do IBGE que a expectativa era de 75 anos, que depois, pós-pandemia, ainda a expectativa diminuiu, né? Então, que mais ou menos agora a expectativa de vida para a mulher é de 76 e para o homem 72, né? As mulheres vivem mais do que os homens. Então, tem tanta coisa para a gente falar sobre isso e como a organização pode ajudar, que eu tô aqui, ó, me coçando com as perguntas que eu já selecionei aqui. Mas vamos fazer o seguinte, Gi, já que a gente tem muita coisa para falar, ó. Inclusive, a Adri comentou sobre organização pós-ruptura, né? Explica o que é o pós-ruptura, porque a gente introduz e joga junto com esse assunto para a gente poder dar continuidade, tá bom? Eu achava o termo organização pós-luto uma coisa difícil das pessoas entenderem, né? Tem muita gente que fala, eu faço organização pós-luto. Mas esse pós-luto, para mim, fica difícil. Eu acho que as pessoas não conseguem entender o que é uma organização pós-luto. Então, eu optei por usar pós-ruptura, que também abrange uma gama maior, né? Qualquer tipo de ruptura. Então, por exemplo, assim, uma separação, né? Então, assim, ou um dos cônjuges sai de casa e a outra parte está com uma dificuldade de organizar porque envolve muita coisa emocional, digamos assim, né? Porque tem gente, foi embora, troca o colchão, vira de lado, segue a vida, tá Tem tudo gente que ok, é ótimo, assim, né? né? E tem Tá gente que ótimo. não. Tem gente que nem troca o colchão, continua no mesmo e tá tudo bem. E tem gente que segue a vida, beleza, não vai precisar do nosso serviço. Mas tem gente que fica remoendo, que foi uma parte que não queria aquilo, que está com dificuldade de separar documentos e fotos. E por eu ter trabalhado muito tempo em hospital, eu não choro. Só choro quando é coisa comigo. Aí eu sou bem chorona. Mas quando eu tô trabalhando nessa parte de organização, eu sou daquelas que vai no enterro e não chora, sabe? Então, assim, e muita gente tem isso. O médico é duro, o médico é frio. Não é isso. É porque como a gente vê muita coisa triste todos os dias, se a gente ficar pegando aquilo que é do outro pra gente, a gente não aguenta. A gente adoece dentro de um hospital. Tanto é que é um local que quase ninguém gosta de estar, né? Ninguém vai para lá porque quer, vai para lá porque está precisando. Então a gente consegue, ao longo do tempo, é claro que no início eu também chorava com os pacientes, com as familiares, a gente vai conseguindo ter uma inteligência emocional para lidar com aquilo, Isso é importante, né? não é não ter Então, sentimento, é ter uma inteligência emocional bem apurada que você não é porque consegue eu lidar com trabalho com isso. aquilo, né? Então, assim, a gente tem que estar preparada, inclusive, para acolher aquele familiar que está passando por aquela situação. Né? Então, assim, após ruptura, ela não me abala. Então, tem gente que não consegue fazer. Então, assim, se é um dos cônjuges que faleceu, que a outra pessoa vai contar a história de cada foto, de cada não sei o quê, de Cada cada. Eu consigo roupa, de cada isso. objeto, Eu né? não vou chorar com a pessoa. Eu vou ser aquela pessoa que, na prática, e com muito respeito, claro, vou saber lidar com aquela situação, mas eu vou conseguir agilizar. Então, por isso que a gente também nunca começa com os itens mais sentimentais.
A gente começa com as coisas mais práticas e deixa os sentimentais por último. Então, pós-ruptura é isso, é qualquer processo, né? Filhos que saem de Falecimento, saída casa, de casa, separação, né? separação. E E querendo aí ou eu não, tem muito a ver com o público que você mexe, né? Que são os adultos indo para uma. Envelhecendo, tendo os filhos saindo de casa, às vezes uma separação já é uma nova vida. Então, eu acho que você pegou um nicho muito específico, muito, que as pessoas precisam muito disso, né? E o nosso trabalho de personal organizer, a gente sabe que é sempre nessas mudanças, nessas modificações. E você também lida com desorganizados crônicos, né? Você estuda muito sobre isso. Então, precisa ter muito inteligência emocional, eu acho que você usou a palavra correta, para lidar com isso, porque nem toda profissional consegue fazer o trabalho que você faz. eu digo que com desorganização crônica ou transtorno de acumulação, né, que são diferentes, não é aquela coisa que as outras profissionais estão acostumadas, que tem início, meio e fim. No máximo volta para uma manutenção, alguma coisa, não. A gente é um acompanhamento, é clínico mesmo, é um acompanhamento. Né? Então eu tenho clientes aí de 2, 3 anos que já me expulsaram, já voltaram, já me amaram, já me odiaram, né? Então, assim, é um constante vai e vem e a gente vai acompanhando e vai tendo evolução. E é claro que é um público que a gente não entra na casa sem ser convidado, como eu digo, né? Então, assim, por exemplo, transtorno de acumulação tem que ter um acompanhamento médico, psicológico, e quando eles liberam que a gente entra. Né? E aí a desorganização crônica não, a gente até consegue entrar desde que seja a própria pessoa que esteja convidando a gente. A gente não vai, se a família contratar. E você sempre sendo da área da saúde, você sabe lidar muito bem com isso, né? Porque é o cuidado, é a coisa do cuidar, a sua calma, a sua serenidade nos ajuda, né, nesse processo. Não pode ser uma pessoa que nem eu, toda elétrica, porque realmente isso cria uma ansiedade. Então, eu acho que assim, hoje no mercado de organização a gente tem muitos nichos. E quando eu convidei a Gi para falar, a gente podia falar de organização de casas e tal. Só que a gente quis falar de uma coisa que é a organização pessoal. A gente começa a ter uma idade que a gente começa a ter uma crise de identidade, né? Descobrir, será que tudo que eu fiz até agora foi para nada? A própria transição de carreira nos leva a questionar tudo que a gente já fez. Às vezes a gente estuda para uma faculdade e hoje a gente está fazendo outra coisa. Quantas vezes já me perguntam o que eu fiz, né? Eu estudei publicidade, hoje estou trabalhando com organização. O que te levou até isso? Nós temos histórias a serem contadas e a gente não pode eliminar o nosso passado, né? A gente não pode deixar para trás, a gente tem que trazer todos os nossos ensinamentos, tudo que a gente aprende para o nosso futuro. E isso nos ajuda a ter um propósito para continuar vivendo, né? E aí a gente vai começar a falar de longevidade e tal. E a organização da nossa cabeça mentalmente, a organização para a gente ter uma saúde física boa, tudo isso nos ajuda, né, nessa longevidade, né, Gi? Eu acho assim, quando a gente pensa muito em longevidade, né? Então, assim, quando fala assim, o que que é longevidade? Todo mundo pensa aquele senhorzinho bem idoso japonês ainda, né? Porque a gente tem essa coisa que o Japão é onde Verdade. se vive mais, né? A pele sempre Só que a gente, boa, não envelhece, não tem isso, ruga. fazendo lá o Tai Chi Chuan e a gente volta muito para a área da saúde. Até no dicionário, quando a gente vai ver o que que é longevidade, tudo que está relacionado, é tudo assim, viver um tempo a mais, relacionado ao tempo de vida, né? E isso a gente foca muito na área da saúde, sabe? Só que assim, como tu falasse no início, né? O tempo que a gente vive, a média é 70 e poucos anos ali. Mas quantas vezes a gente. Quantas vezes não? Quantas pessoas a gente conhece que tem lá 80, Eu 85, quero que viver estão até em os grupo de 90, gente. Se deixar, eu viagens, vou viver que até os estão todos 90. serelepes, né? Que estão bem. Né? Mas assim, com que qualidade de vida então a gente está vivendo mais? Né? Claro que os avanços, as tecnologias da área da saúde estão fazendo sim com que a gente viva mais. Só que hoje a gente não pode mais pensar a longevidade como sendo ter saúde física. A longevidade, para a gente que estuda a gerontologia, né, ela é muito maior. Ela abrange saúde física, sim, saúde emocional, espiritualidade. A gente pega muito esse conceito das zonas azuis que estão sendo construídas no mundo, que são lugares onde os idosos vivem mais, e eles começaram a estudar o que, que eles tinham em comum. Então, é senso de comunidade. Então, assim, é colocar o idoso na rua, em centros dia, Estímulo, participando de né? viagens,
né, estimulando a eles terem isso. Parte financeira, quantos idosos a gente vê hoje em dia que ainda são o sustento da família e de repente isso é cortado, né? Então, assim, drasticamente, sem programar, não existe uma programação de aposentadoria. Parte espiritual é muito importante. E aí é que entra a organização da casa. Porque qual é o personal organizer que diz? A organização não é dobrar calcinha. A organização é melhora do tempo, qualidade de Qualidade de vida. vida, conforto, bem-estar. E o que que tudo isso traz? Longevidade, E, né? Então, por e isso que longevidade e organização tem tudo a ver. Não, e é legal que no tema, no livro você aborda isso, né? No seu capítulo aqui, por exemplo, quando você fala da organização de pessoas idosas, eu vi que você falou sobre também, você falou aí que você já lidou muito com a parte neurológica, né? E a gente sabe das doenças que vêm com o tempo, se você não estimula. Muitas vezes os idosos vão sendo deixados de lado porque ele não serve para mais nada. E isso faz com que o psicológico dele também fique. Então a gente também tem que tomar cuidado como a gente lida com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque a gente tem alguns estigmas, alguns preconceitos, né? Quando a criança nasce, né? A gente está vendo que cada vez menos as pessoas estão tendo filhos e a gente está cada vez sendo uma população mais velha, que está mexendo ainda na economia. Eles estão aposentados, eles estão indo Sim. viajar, eles estão contratando personagens organizers. Então, quão isso é importante para a economia? E às vezes está querendo excluir, né? E a gente lembrava antes da pessoa idosa, eu brinco com a minha filha, né? Eu falei assim, ai, filha, eu já tô ficando velha. Ela, não, mamãe, você nem cabelo branco tem? E meu marido já tem cabelo branco, né? E ele é mais novo que eu. Eu falo assim, mas cabelo branco não diz nada. Hoje em dia tá na moda ter cabelo branco. Imagina meu Então, irmão. o que indica... Meu irmão, eu vou falar porque ele não tá aqui, acho eu. Mas meu irmão tem cabelo branco desde os 18 anos, Então, o meu né? marido Então, também. Então, assim, cabelo branco não é mais isso. E a gente vê muitas senhoras que às vezes nem parecem senhoras. E assim, não é só da qualidade de vida, né? As doenças que foram, a gente tem vacinas, hoje tudo. Mas tudo que a gente pode fazer pela saúde. E qual que é o problema que está tendo hoje? As pessoas estão tão aficionadas por televisão, por coisas eletrônicas, que a saúde mental está sendo mais afetada do que a física, né? deixa eu rir aqui, que eu não consigo ver muitos comentários, mas a Irene colocou aqui, faltam só 2 anos pro meu cartão de idoso. Tem suas vantagens, Irene, né? Tem suas vantagens. Ai, E ela ai. falou também que tem um Eu, documentário ótimo na Netflix chamado Zonas sim, Azuis. Legal, ó. Blue Zones. Já É bem fica aí a legal, assim, indicação. O pessoal já tá, ó. para quem quer estudar essa questão de longevidade, né, tem tanto esses livros como para estudar Ikigai, né, que vem dessa cultura japonesa, que mistura aí propósito com missão, com não sei, e aí você começa a entender por que que eles têm essa questão não só da saúde física, mas da espiritualidade, da família, dos amigos, o quão é importante isso. E o que que a gente consegue fazer dentro da organização para ter esse caminho? Muito do planejamento de rotina e muito da organização pessoal residencial, digamos assim, né? Então, assim, até quando tu falasse que o livro era de organização pessoal, eu fiquei, né? Eu falei, ela vai falar mais de ferramentas, do digital, de não sei o quê, mas não, tem tudo a ver. Para a gente organizar, são várias áreas, né? E são várias ferramentas que a gente pode utilizar, mas a gente não pode esquecer que a gente é uma só. Então a gente cuida mesmo do pessoal, do profissional, né? Então o livro tá Não, bem legal porque junta tudo isso, né? o livro, ele tá assim, ele começa falando sobre autoconhecimento, gente. Ele tá indo até uma gama e depois traz ferramentas para você se organizar. E assim, quando a gente fala de organização pessoal, que é um tema que eu venho abordando muito aqui no meu perfil, que vem com esse projeto do novo livro, é exatamente sobre isso. É equilibrar a nossa vida como um todo para que a gente viva por mais tempo seguindo o nosso propósito, né? Então, assim, as pessoas hoje estão na moda, meu propósito de vida, eu quero. Mas às vezes o seu propósito é tão simples, não precisa ser algo tão mirabolante. O que você está fazendo? A gente está vendo aí tantas tragédias acontecendo, tantas coisas. É o cuidar do meio ambiente, é o cuidar das pessoas, é o lidar com as pessoas, é você ter afinidade. Às vezes um simples bom dia dentro de um elevador hoje já simboliza a pessoa que você é, o que você leva. Então, assim, eu sou exemplo para minha filha. Se eu dou bom dia para todo mundo que entra no elevador, ela começou a dar bom dia sem eu pedir.
Porque ela virou como referência. Se eu não jogo nada no chão, né? Na rua, sempre jogo no lixo, ela tem isso como referência. Então, tudo isso vai não só fazer com que a minha expectativa de vida melhore, a minha qualidade de vida, porque eu estou me sentindo bem e contribuindo para mim, mas eu também estou passando isso para quem vem depois de mim. A gente também tem que pensar como exemplos, né, a serem seguidos. Porque o meu papel no chão não vai fazer diferença para ninguém. Faz. Alguém pode estar observando, você vai lembrar que você fez. Isso tudo também tem a ver com toda a nossa organização do dia a dia, né, Gi? E sabe, assim, até vou fazer uma pergunta para quem está aqui, se quiser colocar, né? A gente, quando pensa, principalmente eu vou fazer 50 anos esse ano, né? Então, assim, quando depois dos 40. E depois, quando a gente começa a pensar na velhice, digamos assim, a gente pensa que vai precisar fazer tratamento estético, vai vir a menopausa, que o corpo vai mudar. Mas eu queria fazer uma pergunta. A tua casa está preparada para você daqui a 30 anos? Ó, carinha de 20, a Adri falou, hein? Ganhou, hein? Ganhou 30 anos Obrigada. hoje. Então, assim, né? Se a gente for pensar, então, assim, o casal casou, pegou um apartamento alugado, teve filho, construiu aquela casa dos sonhos. Chegou lá perto dos 30 e pouco, 40, sei lá, cada um no seu tempo, construiu a casa dos sonhos. Cheio de escada, pé direito bem alto, cheio de vidro, porta pequena. Se alguém quebra a perna, se alguém precisa usar uma cadeira de roda por algum motivo, já é um transtorno, já tem que transformar uma sala num quarto embaixo porque não vai conseguir subir escada. Se um dos pais, por algum motivo, tem que passar um tempo na casa ali porque um outro faleceu e naquela transição. Então, assim, a gente não pensa nisso. A gente só pensa nas coisas quando a gente passa por elas, né? Então, assim, será que quando eu vou construir a minha casa dos sonhos, eu penso que eu quero ficar nela até os meus 70, 80, 90 anos e essa casa vai estar preparada para mim? Não, eu já fiz uma organização dessas que a gente teve que arrancar as portas do apartamento por causa de cadeiras de rodas, que o quarto da pessoa que estava sendo atendida não tinha nem espaço para ela passar com a cadeira, de tanta coisa que tinha. Então, quando a gente fala dessa organização, quão é importante, né? Os acessos também dentro do quarto, tudo muito alto, muito difícil, cheio de quina, né? Era complicado, né? E até o suporte, roupa de cama, a gente sabe que tem um volume maior que precisa. Tudo isso é pensado nessa organização. E as pessoas às vezes não pensam, só pensam no básico, né? E a gente está falando de organização como qualidade de vida, bem-estar, a pessoa estar bem no ambiente que ela está. Por isso que tudo isso envolve organização, né? Outra coisa que eu vejo assim, ó, a Ó, questão a de. Maura falou assim: estou reformando a casa da praia e já pedi para aumentar a largura da porta que passe cadeira de rodas. Olha lá. É verdade. Então, assim, a gente vê a questão bem simples, assim, ó. Quantas vezes a gente se pega falando, que 4 jogos de toalha, 4 jogos de lençol é suficiente? Um tá na cama, um tá lavando, tá. Para idoso já não basta. Dependendo do que a gente pega, a troca ali é maior, né? Então, assim, toda essa questão quando a gente se volta para a adaptação do idoso, a gente não tem que adaptar o idoso à casa, a gente tem que adaptar a casa para o idoso. Então a gente também tem que pensar nisso, sabe? Então, assim, quando eu vou fazer uma organização para pessoa idosa, tem 4 itens que eu não posso esquecer. Tem que estar na minha frente muito claro. Segurança, né? O respeito pelas coisas, principalmente pelas memórias, autonomia e independência. E que muita gente confunde isso, sabe, Cá? Então, assim, até uma das perguntas que me fazem, assim, frequentemente, essa questão. Então, assim, se eu te pergunto, você quer banana ou maçã? Se você consegue me responder, é porque a tua cabeça tá boa. Se eu te pergunto, você quer banana, maçã ou você quer os dois picados, digamos assim? E você consegue me responder, você consegue definir aquilo que quer, você consegue gerenciar? Isso é autonomia. Agora eu digo assim, tá, então se você quer banana, você vai lá e pega. Isso é independência. Então, o fazer sozinho é independência. E deixar Então, também. um é uma habilidade mental e outro é uma habilidade física. E muitas vezes a gente se preocupa muito com a habilidade física, né?
assim, se ele está usando uma cadeira de roda, se ele precisa de óculos, se ele precisa de um suporte de uma pessoa. Mas a habilidade mental a gente não pode esquecer. Então, quando a gente está Pode fazendo uma subestimar e organização da deixar que pessoa idosa, seja. a gente não pode subestimar. Ele tem os gostos dele. Eu não posso organizar o armário, por exemplo, o closet, com que o filho está dizendo que ele gosta. Não, eu tenho que perguntar para ele. Ele tem autonomia ainda para isso. Né? Então, essas quatro, essa segurança, né, o conforto, bem-estar, digamos assim, autonomia e independência são meus quatro pilares. Não, perfeito. E eu acho assim, eu lendo até o seu artigo, eu penso assim, o idoso é muito parecido com a criança, né? A gente também tem que dar autonomia e independência para a criança para que ela se desenvolva. E o idoso, exatamente para que ele se desenvolva. Ambos são muito parecidos nessa coisa de relacionamento. Mas é aquela coisa que a gente falou, a organização é personalizada. A criança funciona de um jeito, ela está se desenvolvendo, a pessoa adulto é de uma outra forma e a pessoa idosa é de uma outra forma. Então a gente precisa entender, e eu acho que esse é o diferencial de uma profissional de qualidade quando a gente fala desse tema, né? Você se especializou nesse tema exatamente para trazer todos esses conceitos que são tão importantes para fazer diferente e não a mesma coisa, né? Eu vejo muita gente no copia e cola, né, nesse mercado que a gente está na organização, e o quão é importante a gente fazer esse diferencial. Você estudou para isso, você trouxe toda a sua bagagem, né, de profissional da saúde, de estudar sobre isso, né? E todo o seu histórico também familiar, que eu sei da sua mãe. Então, tudo isso é muito legal. Isso é muito... É impressionante como a gente... Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e de ter você como uma profissional referência. Gente, deixa eu babar o ovo um pouquinho, né? Eu gosto pra caramba da Gi Tá e a bom. gente tem que falar. Ó, vamos comentar a Irene. A Irene lançando as pérolas dela. Eu, com 40 anos, já fiz a escolha por uma residência simples, sem escada, e tô entrando na vibe de diminuir tudo e ter circulação livre. Tô com quase 58 e já não tenho tapete em casa. Ê! Olha lá. A Irene tá nessa vibe. A gente depois tem que fazer uma live, você e ela, falando sobre isso. Vai ser bem legal. Ó, a É Marina verdade. Não, entrou aí. Seja bem-vinda, Mar. eu e a Irene, a gente tá num namoro de live faz tempo. Ah, então já marca essa live, Vamos porque as marcar duas e são as coautoras datas do não. livro e tem muito para falar. Ó. Ela fala do tema dela, você fala do seu tema e pronto ali, ó. E assim, ó, tu falasse, a Irene falou da questão do tapete. Outra coisa que eu gosto de fazer com que as pessoas reflitam, né? É quando a gente tá num hotel, que a gente dorme e acorda no meio da noite, assim, pra ir no banheiro. Tu já teve aquela sensação, assim, de não saber pra que lado da cama sair? Porque tu não tá no teu quarto, aí tu olha assim, não sei pra que lado da cama eu saio, pra lá e pra cá, dá uma perdida, assim, daí a gente, não, tô no hotel. Daí sai do lado certo e vai, né? Agora imagina, assim, uma pessoa que tá 40 anos morando na mesma casa e, de repente, ela começa a mudar de casa. Existe muito isso hoje com a questão da pessoa idosa de a cada 3, 6 meses morar na casa de um filho, ou sair e morar num outro lar. Então, assim, a gente, só numa consultoria ou fazendo organização, é claro que não nos cabe mudar a cama de lugar. Não é o nosso papel. Mas a gente não pode deixar de ver algumas coisas que estão acontecendo, então isso faz parte da minha rotina de perguntas quando é mudança residencial. Eu não faço a mudança, porque eu não trabalho com mudança. Mas quando eu pego, eu indico, alguém vai lá e faz a mudança, mas depois se me contratam para fazer a organização específica, ou acompanhamento, ou planejamento, onde que ele saía? Para que lado ele saía? Não tem aquela pergunta que a gente abre o closet, para que lado você olha a roupa para mudar os Se é cabides? destro, Que se é lado canhoto, né? eu me preocupo? Com que lado ele saía da cama, né? Então, assim, se Até tinha, para não ter se essa todas. ruptura tão grande da rotina, né? Isso é importante até para que isso ajuda ele a lembrar que ele tinha uma rotina, que ele saía. Isso ajuda ele a fazer essa transição de forma mais amena, né? Uma coisa que me ajudou muito, o lado do papel higiênico, graças a Deus as ventosas estão aí. Então, assim, imagina, a pessoa passou 40 anos na mesma casa, virando para o lado direito para pegar o papel higiênico, agora é do lado esquerdo. Às vezes a mobilidade de um lado é melhor do que a do outro. Então a gente consegue trocar. Então, às vezes são coisas simples que se a gente se preocupa só com panela, remédio, e closet, a gente não vai ver esses detalhes que para a pessoa idosa faz mais diferença do que se ela tiver ali uma calcinha dobrada bonitinha, né? Não,
E é sobre isso, assim, por isso que esse tema fez parte da organização pessoal. Quando a gente fala de organização pessoal, é a gente lidando com o nosso ambiente. Então, para uma pessoa idosa, lidar com o ambiente, se ela teve que mudar, se ela não está tendo mais as habilidades, tanto mentais como físicas, como ela tinha antigamente, precisa ter menos mudanças. A gente sabe que nós somos muito aversos à mudança. Nós mesmos, adultos normais, quando tem uma mudança muito drástica, a gente fica meio assim. Então, por isso que a previsibilidade, né? Que eu falo muito na organização infantil, na organização pessoal, quando você se planeja, a gente falou de planejamento, de organização, você tem a previsibilidade. A previsibilidade te ajuda o quê? Menos ansiedade, você já saber o que vai acontecer, e isso nos ajuda a estar mais calmos. Então, é Uhum. isso que vem também, né? Quando a gente já tem mais ou menos, não vamos mudar radicalmente a rotina, né? Precisa ser Isso. devagarzinho. A gente fala dos hábitos, né? Quando a gente faz para mudar um hábito, não é de uma hora para outra. Começa com uma pequena rotina, vai mudando, vai fazendo coisas, vai aplicando uma coisa diferente para você mudar realmente, né? O que você tem. Eu, eu gosto de falar muito sobre competência, né? Quando fala assim, a gente, até por trabalhar com desorganização crônica e transtorno de acumulação, existem alguns, a gente até no grupo de desorganização crônica a gente estuda isso. Existem alguns tipos de organização. Eu posso fazer uma organização para você, sem você estar lá, e tá ótimo, tu consegue manter. Eu preciso fazer uma organização com você. Você tem que estar junto para aprender aquele processo, para entender. E eu preciso fazer por você, com você e mais tempo. Então, assim, então, por ser uma competência a organização, eu preciso sim do hábito, né? Eu preciso da habilidade, digamos assim, eu tenho que ter aquela habilidade, eu tenho que ter o conhecimento, mas eu tenho que ter a atitude. Então, muitas vezes a gente organiza e o profissional se frustra porque 6 meses depois foi lá e está tudo bagunçado, como é no caso da desorganização crônica, uma semana depois. Mas a pessoa ainda não internalizou a atitude. Então, por isso que todo mundo fala que hábito é difícil. Eu gosto de julgar muito como competência. Eu posso querer ser organizada, eu posso ter o conhecimento que a minha vida melhora se eu estiver organizada, mas enquanto eu não tiver a atitude, é a mesma coisa eu ir à academia. Enquanto eu não tiver a atitude e a cara, né, de ir lá e fazer, eu sei que eu tenho que fazer atividade física. Eu sei que é bom, mas enquanto eu não tiver atitude, não vai funcionar. E às vezes a gente fica frustrada como profissional que a gente organiza e a pessoa vai lá e bagunça. Então eu gosto de trabalhar muito com, e por isso também o trabalho com a pessoa idosa é legal. Porque tu não faz sozinho, tu faz com ele. Tu faz até o limite dele. Às vezes eu vou lá e só tomo um café na minha xícara. Não, e eu acho que também é uma das características importantes na organização, mais do que fazer a organização, é saber ouvir o que o cliente precisa, né? É observar o que é a necessidade dele. Não é simplesmente chegar e dobrar calcinhas, cuecas, ou colocar os cabides, né? Trocar os cabides em ordem por cor. Não. Qual que é a real necessidade? Isso sim é organização. O resto vem de um processo de técnicas de trabalho de uma organização. Mas o mais importante na entrega do trabalho de organização é atender à expectativa do que o cliente precisa. E não simplesmente deixar lindo, maravilhoso para uma fotografia. Tanto que a gente comentou sobre, né? O seu trabalho, por exemplo, não é um trabalho que fica bonito tirar foto. Nem tem foto. Porque se eu colocar uma foto do Não vai, depois, muitas vai estar vezes o bagunçado, antes. vai criticar o seu trabalho, então é sobre isso. E assim, a pessoa não vai me contratar. Então, quem olha o meu perfil não tem nenhuma foto de trabalho, não tem nem o bairro que eu tô. Ainda mais aqui em Joinville, é uma cidade de alemães, né? Então, assim, quem tem familiar ou que vem de uma cultura alemã sabe, né, que são pessoas que têm uma maior dificuldade de você conseguir entrar, deles terem confiança. Então, muitas vezes eu começo nem pela organização, eu começo como planejamento de rotina. Eu entro como fono, vou fazer trabalho cognitivo, planejamento de rotina. E quando eu ganho a confiança, aí é que eu vou pelo ateliê, pela caixinha de costura, para chegar na gaveta das calcinhas demora. Demora. Ah, mas eu acho que é isso que é importante, é o conversar, é o lidar, né? Ó, a Adri falou que a Priscila organizou o Nossa. guarda-roupa dela, ela foi falando como fazer, ela foi e mantém. Então, assim, tem gente que é muito fácil, você fala uma vez e Isso. consegue entender. Existem tipos de pessoas diferentes, e na organização pessoal, quando eu faço, a primeira coisa que eu preciso entender é quem é a pessoa.
e a forma como ela aprende também, a aprendizagem. Tem pessoas que são mais visuais, eu vou ter que fazer um desenho, um gráfico para ela poder entender, mostrar para ela. Tem pessoas que só de ouvir aprendem. Tem as pessoas que precisam colocar a mão na massa ali para aprender, olha, Isso. é assim que faz. Então, as formas de aprendizagem também vêm nessa evolução. E às vezes você está se pensando assim, ah, você está assistindo essa live aí e se identificou, ah, eu não consigo me organizar de jeito nenhum. Pode ser isso, você ainda não fez a forma como você aprende de verdade para você conseguir se organizar. E tem tantas pessoas hoje que eu recebo mensagens aqui no direct frustradas. Ah, eu nunca vou conseguir me organizar. A organização não é para mim. E às vezes, tipo, é exatamente porque o mercado fala muito do armário perfeito, armário dos sonhos, tudo num lugar. E a organização não é isso. A organização vai além disso. A organização começa de simples ações do seu dia a dia que te fazem se sentir melhor, que te fazem te ter mais tranquilidade, de você ter um raciocínio. Quantas pessoas a gente vê, né, que estão hoje num surto, numa ansiedade, porque é tanta informação, tanta coisa para fazer, mas não sabe nem para com que lidar primeiro. E eu até passou um comentário ali, eu não vi quem foi que colocou sobre a parte digital, que isso eu não faço, mas também é um trabalho bem legal, assim, pensando nas pessoas idosas, com esse viver muito mais, trabalhar, se você tem essa habilidade de trabalhar com organização digital e focar no idoso também, olha que área legal, porque cada vez mais eles também estão antenados, mas eles também têm uma certa dificuldade. Eu acho que até a minha faixa etária já tem dificuldade, cada novidade digital já é difícil, imagina quem tá, né? É claro que com o passar do tempo, né, meus sobrinhos, tal, eles não vão ter tanta dificuldade quando eles envelhecerem, porque eles já têm isso. Mas assim, a quantidade de foto, a quantidade de informação, de print de tela, Eu de posso falar tudo por isso que as experiência pessoas, própria. Eu posso né? falar, eu lido com digital, e não só exatamente. Se eu que sou super digital tenho dificuldade em coisas novas, eu fico imaginando como é que a pessoa que não era do digital está se tornando digital. Então, a paciência, quando você fala também de falar mais devagar, e os filhos não têm mais paciência, isso também deixa a pessoa mais idosa, mais frustrada. Ai, ninguém quer me ajudar a fazer. Ela se sente meio sem saber. E aí ela procura uma outra pessoa que às vezes não é da família, como é no meu caso, de várias pessoas, senhoras e senhores que vêm me procurar para, olha, eu quero aprender a postar no Instagram, eu quero aprender a responder no WhatsApp. O WhatsApp, ele é tão intuitivo que elas preferem usar essa ferramenta como ferramenta, né? Mas às vezes lidar com tanta informação, manda o perigo também do digital para eles, porque eles não sabem da periculosidade de clicar num link que não precisa clicar. Isso também, você também que se você tem uma pessoa idosa, você tem que dar esse auxílio para ela e ter paciência, porque ela já teve paciência com quem já era criança. Agora você tem que resolver. Isso também faz parte do nosso senso de comunidade, de viver Quer ver bem, uma de ser coisa? saudável. Tu falou isso da paciência, quer ver uma coisa bem simples para quem tem filho? Quando o filho traz um desenho da escola, que é um risco, uma bola, tu xinga. Não. Tu diz, meu Deus, o que que é isso, coisa horrorosa? Mas, ai, que coisa linda, meu filho. O que que é isso? Ah, é a mamãe e eu. É um risco e uma bola. Tu nunca vai xingar a criança, tu vai achar que é a coisa mais linda. Aí daqui a pouco vem duas bolas, de um lado um risco, ah, isso aqui é o sol. E você vai Estimulando. conforme né, e vai Paciência. estimulando. Só que aí quando a criança quer arrumar a cama e não arruma de um jeito perfeito, dá uma embolada, vai dizer, não, não é assim, deixa que eu arrumo. Aí tu vai lá e tu destrói o trabalho que a criança fez. Né? Então, assim, a gente elogia um desenho porque sabe que aquela parte intelectual é importante para ele crescer, que do desenho vem a escrita, que vem. Só que daí nas atividades da casa, ou a gente não deixa ele fazer, depois escondido, quando a criança for para a escola, tu vai lá, dá uma ajeitadinha, arruma do teu jeito, mas a gente acaba dizendo que aquilo que ele fez não tá bom, que não é daquele jeito, que tá E de errado. novo, Eu vejo muito isso na autonomia e parte idosa, independência, né? né? E isso acontece na parte da pessoa idosa também. A gente prefere fazer por essa ansiedade, então a gente faz o prato da pessoa, a gente já tira para não deixa ele tirar e levar para a cozinha para lavar, por quê? Porque Porque ele a vai vida tá demorar, tão corrida porque vai me que vai demorar. atrasar. Isso. Então a Mas, gente ó, acaba. Eu não gosto muito de comparar a pessoa idosa com a criança, porque, né, como tu falou, o tratamento pode ser parecido, mas
o quanto a pessoa já viveu é muito diferente. A gente não pode infantilizar o idoso. Mas às vezes, a gente tem que parar para ver o quanto eles tiveram paciência com a gente de ensinar, de esperar, de não sei. E às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que prejudica eles pela nossa falta de tempo, pela nossa falta de prioridade, né? Ó, a Niáscara que tá aqui, ela é psicóloga e ela fala também muito sobre essa parte de relacionamento. O quão é importante a gente se colocar no lugar do outro. A gente está falando aqui sobre a pessoa idosa e sobre a criança. São pessoas que estão no início ou no final da vida. A gente pensa sobre ter essa paciência, mas você se colocar, quando você for uma pessoa idosa, você vai querer que as pessoas não te deem atenção, que as pessoas te deixem de lado, que as pessoas não cuidem de você. Então, assim, eu hoje não tenho mais a minha mãe. Minha mãe faleceu muito jovem e eu penso, nossa, se ela estivesse aqui. Então, a gente tem que dar valor a todas as pessoas no nosso convívio com esse respeito. E a organização faz muito parte disso. Porque se a gente se organiza, a gente consegue ter tempo para a gente, para as nossas coisas e também para as pessoas que a gente ama. E quando eu falo em amor, é amor pelo filho, pelo marido, pela mãe. Quando a mãe, numa época, precisa estar na sua casa para você cuidar dela, ou um pai, porque aconteceu alguma coisa, é aquele momento. Não é para sempre, mas ela já cuidou de você. É você retribuir e se colocar no lugar dela. Ela já teve essa paciência com você e você vai ter. A gente sabe o quanto é difícil, mas isso é inteligência emocional e isso é organização. A E, gente precisa se organizar para lidar com isso, né, Gi? e assim, ó, e a gente como profissional, a gente também não pode julgar. Por exemplo, eu como trabalhei muito em hospital, eu via muitas pessoas que quando a gente ia orientar, a gente sempre perguntava o que que você é do paciente, né? Assim, o que que você é dele ou dela? Ah, eu sou ex-mulher, eu sou, né, filha, eu sou. Então, do acompanhante a gente acaba escutando um monte de história. E quantas vezes no início da minha profissão a gente via pessoas idosas sozinhas, sem ninguém? E até por lei, né, acima de 60 anos precisa, então o assistente social vai atrás de alguém da família e descobre assim, a pessoa sempre foi ruim, bateu na mulher, brigou com não sei quem, então os filhos não querem ver, e por lei você tem que ter alguém ali, então a família vai obrigada, né? Mas por quê? Porque aquela pessoa foi muito ausente ou fez alguma coisa, então assim, não nos cabe julgar. Então é claro que no momento que você não pode trazer os seus pais para morar com você, você opta, você e sua família, por deixar 6 meses na casa de cada um, ou colocar numa instituição de longa permanência e você ir visitar. Então, assim, existem vários tipos. Existem a pessoa saudável que consegue morar sozinha, existe a pessoa que consegue morar sozinha, mas que tem que ter pelo menos alguém para cozinhar, alguém durante o dia ali, uma troca de ou acompanhante ou até mesmo um técnico de enfermagem, se já tiver questões de saúde. Vai ter a pessoa idosa que vai ficar morando num lar e os familiares, então assim, os familiares vão visitar. É muito personalizado. A gente tem que entender que cada vez a gente vive mais, a gente vai ter pessoas muito saudáveis que vão dar conta, mas a gente vai ter que ter pessoas que têm esse suporte, né? Então, assim, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional que atua muito com a pessoa idosa justamente por fazer também essa questão de adaptação e parte cognitiva, mas o que a gente tem também que ter é não julgar. Ah, ninguém quer visitar. Ah, não tem um filho que acolheu. A gente não sabe a história daquela família, sabe? Então, assim, por mais que a gente, por lei, tenha essa obrigação, a gente tem que entender que por trás também tem essa falta de tempo, falta de prioridade que não nos cabe julgar. A gente vai orientar, né? Então, assim, coisas práticas, por exemplo. Sabe passagem de plantão? Que quando um técnico de enfermagem no hospital sai, o outro entra, explica como que está o paciente. Eu trago muito essa coisa da área da saúde. Os familiares também têm que ter um caderno de troca de plantão. Então, Tudo assim, organizado, o que tomou de remédio, o que não tomou, o que fez, o que deixou de fazer. Isso é uma organização para se conseguir uma rotina e um sim, processo, não né? é só anotar quanto que tá a pressão, não, porque ali tu vai vendo evolução, né? Então, assim, tu consegue, lendo esse caderno de evolução, tudo que aconteceu, qualquer diferença, tu consegue perceber ali. Então, uma das coisas que a gente coloca é esse caderno de passagem de plantão.
com cuidador e familiar. Então, isso é uma coisa prática que muitas vezes a gente não se preocupa. Quando eu trabalho com planejamento de rotina, tem esse caderno. E aí eu vou fazendo de acordo. Precisa ter anotação de pressão. É como se fosse um caderno inteligente. A gente vai colocando as páginas de acordo com o que aquela pessoa precisa, né? Aniversários. Outra coisa que eu já estou falando de dicas assim, né? Já Legal, estou já me pode. A gente tá quase chegando no final da live, a gente ainda não falou quase nada, mas vamos lá. Pode dar as dicas, Gi. Então, assim, a questão de calendário, né? Então, assim, o quanto é importante ter, nem que seja aqueles calendário que eu digo que é Beleza? de loja de final de ano, aqueles calendários Ah, grandes, que você deixa sabe? na parede, Que aqueles deixa de na padaria que parede, ou ganha. faz, imprime, sei lá, não dá para ser muito pequenininho, né? Então, assim, o quanto é importante perguntar, sabe que dia é hoje? Lembra se tem alguém que faz aniversário? Mas, assim, não como uma coisa profissional chata. Que dia é hoje? Que dia da semana, né? Porque até a gente tem um teste para a memória que a gente faz. Que dia é hoje? Que dia da semana? Que rua que tu mora? Que horas são mais ou menos, sem olhar no relógio? Não é profissional que está fazendo. Eu faço o teste profissional toda vez que eu chego, mas de uma maneira muito lúdica, né? Então, será que tem alguém da família que faz aniversário hoje? Vai lá no calendário, olha, né? Então, essas coisas assim, por quê? Não é que a pessoa não sabe, é que quando começar a falhar, tu vai começar a perceber. Isso que você colocou é muito legal, porque assim, eu gosto muito de organização de fotos, scrapbook e tal. E chega uma fase da vida que a gente começa a esquecer das coisas. E eu pergunto se as pessoas aí de casa já fizeram isso. Contar a história, sua história já foi contada num fotografias? Porque quando você chega numa época de uma certa idade, você já não lembra mais quem é fulano, quem é ciclano. Eu tenho a avó do meu marido que a gente frequenta, às vezes ela lembra quem sou eu, às vezes não. Ela troca meu nome por outra, ela inventa as histórias de mim, pergunta coisas, ela lembra muito da minha filha, mas não lembra do próprio neto. Então, assim, quantas coisas. E é legal ter esse livro, porque você vai falar, essa é fulano, esse cano, para exatamente estimular e deixar mais fácil essa adaptação. Porque a gente sabe que tem doenças que acabam depois afetando a nossa memória. Então, o quão isso Tem é uma, importante, né? tem um dos exercícios que eu faço aí já, trabalhando como fono, digamos assim, né? Eu misturo tudo. Tipo, Mistura a não, você usa Adriana. todas as suas habilidades. Até a Adriana entrou aqui, o mapa da organização, ela faz esse grupo de desorganização crônica comigo, hoje ela é a coordenadora, né? Beijo, saudades. Quando a gente trabalha álbum de memória, a gente chama de memória afetiva, né? Então, assim, é contar a sua história mesmo, pegar lá. Eu nasci em 1900 e tanto. O que estava acontecendo no Brasil nessa época? O que estava acontecendo no teu estado? E Eu aí, faço isso com as crianças, né? O álbum dos primeiros anos da criança eu faço. Tem o da Laís, que tem a capa do jornal de quando ela nasceu, tem tudo isso. então, assim, como eu gosto muito de scrapbook, eu entro muito por esse caminho com a pessoa idosa. Então, eu faço um trabalho cognitivo, faço um trabalho de linguagem, e aí acabo organizando foto, por exemplo. E aí eu conquisto, ela vai me contando as histórias, e dá-lhe café, e dá-lhe bolinho, E e é bom vai. demais essa É parte. bom demais até que eu consiga entrar no guarda-roupa. Então, assim, essa questão do álbum afetivo é você traçar uma linha de tempo da época que a pessoa nasceu até a atual, colocando, a gente pede foto de neto, foto de filho, porque ela pode rever e pode ficar fazendo isso depois. A gente confecciona um álbum, não é pegar um álbum e colocar várias fotos. É fazer com papel mesmo. Tem um monte de papel de scrap que eu compro, que eu uso com eles. E temos esse tema no livro, organização de fotografias, como especialista em montagem desses álbuns, tá? A Ana Margem, que está no nosso livro, fala sobre essas memórias afetivas, sobre essa organização. Então, tá vendo como tudo está conectado aqui? Sim, é muito legal. Agora, assim, dicas mais práticas, por exemplo, né? Quando a gente tá lá, muitas pessoas gostam de cortina até o chão, que o barrado encosta mesmo no chão, né? Para pessoa idosa já não é legal, ela pode pegar o chinelo e colocar o chinelo por cima da cortina e acabar tropeçando, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito. Todo mundo sabe aquela questão de barra de segurança, de tapete antiderrapante, isso aí é uma coisa que, né? Mas assim, às vezes é um detalhe. Por exemplo, na hora de ter uma poltrona, uma cadeira, a pessoa idosa, geralmente ela segura no braço
para Sim. levantar, para dar aquela empurrada. Então, assim, será que trocar uma cadeira por uma que tem um encosto que seja firme, que já esteja encostado na parede, que tenha esse apoio para levantar? Isso não é uma questão nossa como profissional de organização, mas se eu percebo isso na casa e a família Sugestões. tem condições de repente, trocar aquela poltrona de lugar, e aí o que que acontece? Uma mesinha de apoio. Então ali ela pode botar o óculos, ali ela pode botar um copo, o controle da TV já fica mais perto. A gente sabe que o levantar é caminhar e pegar as coisas, sim, mas cada vez que ela tiver que trocar uma TV, tiver que trocar alguma coisa, ter que ter esse levantar, às vezes a pessoa não tem essa facilidade, né? Ela não é tão independente assim. Então ajuda a ter essa mesinha do lado. Então são coisas que vão um pouco além de só organizar os objetos pessoais, sabe? Uma coisa que eu vejo muito, cá, que tá na moda, trocar os frascos no banheiro. Então, assim, eu compro shampoo, compro condicionador e põe naqueles frascos bonitinhos, âmbar, né? Instagramáveis, né? De Pinterest. Se eu tirar o óculos e for pro banheiro, eu já não sei o que que é shampoo, o que que é condicionador, porque fica tudo igual, né? Mas é o que você falou, né? É muito da rotina. Se eu tô acostumada com aquela embalagem, daquele shampoo há muito tempo, eu sei só Trocar de pegar no é formato difícil. dele. É uma coisa assim. Então, a gente pensa que organização é deixar tudo bonito e muitas vezes não, é prático, tá? Organização é Uhum. praticidade e não beleza. Então, por isso que a gente É. fala, em alguns casos a gente vai trazer a beleza, vai trazer, mas em alguns casos a gente tem que manter e deixar o mais fácil e funcional. Então, é muito sobre Deixa, isso, né? deixa eu até explicar que a minha mãe entrou aqui. Mãe, o Instagram ele tá bugando. Então, quem não tem iPhone como nós, às vezes a nossa fala fica bem lenta. Ele tá bugando. Isso é um problema que tá acontecendo em várias lives, tá bom, mãe? Olha lá, a mãe da Didi tá aqui. Ela falou que o seu som tá com problema, é isso? Seja bem-vinda, Dona Maria! Ah, é um amor de pessoa, me atendeu muito bem na casa dela, gente, ó. Beijo grande. Então, a gente vem falando sobre isso, o quão é importante, né? Eu acho que esse tema vem com. E assim, gente, se nessa live a gente já entregou isso, vocês imaginam como é que tá o livro. E fora que a gente vai poder falar mais sobre o assunto. E sabe o que perguntaram aqui, Gi? Hum. Se você tem curso sobre isso, se você ensina outras profissionais de organização a lidar com os idosos. Então, é assim, fala pra gente aí, a gente tá no finalzinho da live, se você tem algum projeto sobre isso, se vai ter alguma coisa assim, como é que as pessoas, fora esse livro que você tem para vender, né? Vai vir com o nosso. O que mais você tem sobre esse assunto aí para a gente poder saber? Não tem. Então, ó, gente, vamos aí. Todo mundo escreve aqui no nosso comentário. Se você está assistindo a reprise dessa live, que eu vou deixar e vou compartilhar com a Gi também, escreve aqui nos comentários. Gi, queremos um curso sobre isso. Gi, queremos um curso sobre isso, tá bom? A gente vai chegar em vários comentários e aí eu ajudo a Gi a montar esse curso, porque tá Tá todo mundo bom. cobrando, né? Tá. Então vamos lá. Aqui em Joinville, né? Então eu trabalho com organização residencial e planejamento de rotina para pessoas idosas, né? O livro que eu tenho um capítulo, né? Então assim, a gente diz que é uma trilogia, né? Tem o livro um que é a capa azul, que é Personal Organizer, que a Kalinka é coautora, né? Aí tem o livro 2 que é a capa cinza, que é o Personal Organizer, a organização continua. Quem quiser, eu tenho alguns exemplares. O meu capítulo é sobre organização para Você também pessoas tem idosas. esse do meu? Eu não tenho mais. Tenho mais dois, eu acho, ainda. E tem esse aqui, Aí que é o último. depois vem o terceiro, que é o Organize-se, que a Kalinka também tem, né? E Fala agora a sobre gente vai lançar estudos. no segundo semestre esse de organização pessoal, tá? Além disso, eu tenho a viagem da lojinha. Então, como eu foquei também na viagem da lojinha, eu eu fugi um pouco dessa questão. Muita gente já me perguntou se eu Não, fazia ó, já vou curso. trazer o tema. A viagem da lojinha é uma experiência que você tem que ter para você viver mais anos da sua vida. Então eu prometo que eu vou pensar com carinho aí, sei lá, assim, um e-book, um curso, alguma coisa aí para essa questão do idoso. Mas eu tô focada agora na Ó, viagem da lojinha, né? queremos Então, o curso, queremos o curso, queremos o curso. Olha lá, todo mundo quer o curso. A gente vai fazer o curso, Gi. Vamos fazer o tá bom. curso, vamos. O que que acontece? Eu sempre fui para o Rio Grande do Sul com o Rodrigo, meu marido, né? A gente ia para a parte de gastronomia,
de vinhos e tal, e eu comecei a descobrir algumas fábricas de produtos de organização, de coisas de casa, de limpeza lá, e as pessoas começaram a ver e perguntaram como que eu conseguia entrar, porque eu era cara de pau e conseguia entrar nas fábricas. E aí, em 2020, eu criei a viagem da lojinha, só que aí veio a pandemia, então ela só saiu em 2023, né? Então, em 2023, a gente levou um grupo de profissionais. Esse ano a gente foi Dedron, a Karinka já foi os 2 anos. É, Em 2024 a gente levou outro grupo, né? Foi em janeiro de 2023 e março de 2024. Então a ideia é que profissionais que gostem do tema casa, que tem tudo a ver, design de interiores, né? Pessoas que trabalham com limpeza, com decoração, não é só para personal organizer, é lojista, para a gente conhecer os processos das fábricas, de lojas, né? Então, ele começou com esse intuito de visitação técnica. Tanto é que o primeiro ficou viagem da lojinha, visita técnica. Só que ele se tornou uma coisa maior, Segundo a Irene, porque virou a terapia de março para ela. isso, virou a terapia de massa. Então, assim, tem consultoria gratuita no Sim. ônibus, uma começa a dar palpite no trabalho da outra. Esse ano saiu um curso, né? A gente encheu, como vocês estão falando, a gente começou a pegar no pé de uma das meninas lá de Minas. Quando ela voltou, ela já lançou o curso dela de assistência, né? Então, é, eu digo que realmente é uma imersão nesse mundo. A gente se desliga, a gente passa uma semana juntas. Tem surpresa. O ano que vem vai ter uma surpresa bem legal que todo Ixi, mundo estava me pedindo há muito tempo. Eu Marina, eu já vou ter que ir de consegui. novo lá. Tô falando que eu vou em todos. Eu tava pensando em não ir para dar vaga para outras, mas eu vou ter que ir. Elas vão ter surpresa. Que todo mundo estava querendo. Então, assim, o ano que vem, né, já começou as vendas. A gente foi em março, em abril começa a venda para o outro ano, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando por essa dificuldade agora, mas eu conversei com todas as fábricas pediram para continuar, porque eles precisam desse incentivo. Imagina, são 30 pessoas fazendo propaganda daquilo naquele dia, então incentiva a gente a comprar coisa brasileira, né? Essas coisas xing-ling, a gente não sabe da onde faz. Até, inclusive, eu tô aqui com um copinho da Todas Seguras, né? Que é da Nossa. Cosa, que é bem legal. Então, assim, você vê fabricando, você vê o cuidado que eles têm, a questão da sustentabilidade. Então, A minha garrafinha é Sanremo, olha lá também. eu foquei esses últimos 2 anos em criar. Então, hoje eu estou com um portfólio aí de 21 fábricas inscritas. Estou com uma certa dificuldade em trocar, porque as pessoas querem ir nas mesmas, mas a gente vai movimentando aos pouquinhos. Eu vou incluindo uma, outra. Então, ano que vem vão ter 3 fábricas que a gente não foi ainda. Então, a gente vai passar um dia inteiro na Tramontina. Em um dia Olha. vai ter a Mazute Gente, a gente Copati, conheceu a loja da Tramontina, aquela grandona de Farroupilha. maravilhosa. Sensacional. Foi muito bom. É porque assim, Tramontina todo mundo conhece. Tem loja da Tramontina em vários lugares, mas lá tem tudo. Então, eu não sei nem como dizer aqui, não é nem uma mega loja, é uma mega, Não, ultra mega é loja, uma Meg né? Store que eles chamam, né? Meg Isso. Store. Mas, gente, as Então, panelas que eu tenho em casa agora são de lá, porque eu fui lá, comprei e mandei entregar aqui. Olha que maravilha. isso. Inclusive, para a gente andar dentro da fábrica da Tramontina, até já me passaram que a gente tem que ir de ônibus. O ônibus vai entrar dentro da fábrica. Porque para ir de um Caraca, deve pavilhão ser para o muito outro, a grande, gente não gente. consegue ir Olha a lá. pé. Então, Ai, imagina gente, o tamanho, vou né? ser obrigada aí de novo. Olha isso, Gi, para com isso, tem que dar vaga para outra pessoa. Outra pessoa. Se você ainda não, se você ainda não conhece a Viagem da Lojinha, eu posso falar por experiência própria. Eu já fui em duas. Cada ano, a Gi, ela tem um cuidado com a gente. E eu até, o pessoal brinca muito que a gente é parecida e tal, mas assim, ela não é só uma amiga, uma profissional da área, tal. Ela virou uma irmã mesmo, que cuida de mim. Essa semana que eu passei com ela nesses dois, ela cuidou de mim exatamente por causa desse cuidado. Ela não é só comigo, é com todo mundo que faz parte da lojinha. Ela cuida, se precisa de alguma coisa, tudo pensado nos mínimos detalhes, gente. E esse contato que ela tem, essa experiência que a gente tem conhecendo como são fabricados os produtos. Eu voltei com uma bagagem que eu levaria Sim. anos sozinha para eu conseguir ter a bagagem de ficar uma semana conhecendo fábricas. Hoje eu tenho propriedade para falar do produto, conhecer as empresas, como é que é o processo, como eles se relacionam com os próprios funcionários deles. Isso é muito importante para a gente poder indicar um produto de qualidade. Se a fábrica realmente atende normas ambientais. Isso, a gente está falando de longe. Você falou que não tem nada a ver com longevidade, mas tem.
A gente está É, pensando no cuidado que a gente está tendo com os produtos que a gente indica para o nosso cliente, para que ele sim. tenha respaldo sobre isso, porque a gente está destruindo o nosso planeta. Então E a gente tem tem que tomar cuidado com os produtos que a gente é produz e que a gente verdade. indica, né? Tem uma coisa que a gente fica muito ligada, se é BPA free, BP, né? A gente que é profissional agora falando para profissional, só que não é só o BPA. Então ali a gente entende outras coisas que estão por trás, né? Então assim, por que que muita gente fala mal do plástico, mas o que que é realmente, o que que é bom do plástico, o que que é ruim, o que que pode ir, o que que não pode. A gente entende o que que é o PS, PP, PU e os P Você não todo, compra né? Eu digo que é a punho família do L, né? P, Não fica te falando aí né? que isso é acrílico e não é. Então. Eu Isso, ainda vou então, fazer um vídeo assim, sobre isso, tô gravando. Aí em breve esse vídeo vai sair. então, essa questão, né? E assim, ó, e tem marcas que, se você olhar na embalagem, eles falam acrílico, e não é acrílico, é plástico, né? Então, assim, é, a gente já tem uma empresa de acrílico que já está cadastrada, que é a Acrylis, né? Para mostrar o que que é acrílico. Então, como ela é em Bento, ainda está Não, assim, para poder participar, talvez exatamente, ela entre. exatamente. Você conhecendo o processo, Fabril, você entende o produto, o uso do produto adequado, que tem o tempo de vida do produto, que ele vai sobreviver mais tempo, e você começa também a se cuidar, não usar coisas ruins, né, para sua saúde. A gente está falando do BPA Free, que é um dos exemplos, né? Você utilizar por mais tempo. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A Então, questão eu acho que de é não uma grande utilizar, aula né? aí, uma universidade, assim. E eu vejo assim, eu vejo que virou um evento, né? Um evento que consegue, além de fazer essa questão da visita técnica, a gente se desligar um pouco do profissional fora, aquela rotina, mas a gente não se desliga porque lá a gente faz esse network. Cria parcerias, às vezes você queria muito fazer uma parceria com uma fábrica e não sabe por onde entrar. Para lojista é ótimo porque tu consegue lidar diretamente ali, né? A gente conseguiu, por exemplo, uma menina que é lá da Bahia, o irmão dela é representante. Ele já fez contato com uma empresa lá de Bento, que é a Saif, e ele já vai começar a Saif. Então, assim, tem também para a empresa o seu lado. A gente discute produto, né? Dá Cria-se clubes e dicas depois de produtos que podem ser lançados. é, a Royal Prestige, né, também é uma marca bem importante que cuida com a questão das panelas, né, a segurança de cozinhar, tô vendo ali. Então, assim, só para não fugir muito, o ano que vem, a viagem de março começa dia 16, no domingo, que é o encontro de todo mundo. Visitas de segunda a sexta, então de 17 até 21. E daí, dia 22, é, aí a gente volta, Ó, a né? Fátima Então, falou, vamos nessa viagem. Fátima já tá na lista. Fátima, isso aí. Então, já está à venda. Depois, quem quiser, é só me chamar ali no direct que eu já passo todos os Quantas valores. vagas Como nós ainda temos? foi. Só 8? Ai, meu Deus. Corre se você se interessou, se você é personal organizer, lojista, alguém da área, né, de design e tal. Estão perguntando se psicóloga também pode ir. O povo quer conhecer. Ó, Quem tá. Conversa com a Gi, ela vai lá olhar, ver o que tem, se tem a ver com o contexto e tal, pra gente fazer. A psicóloga seria porque ótima pra gente conversar no ônibus, né? é, Seria até legal pra gente poder fazer a roda terapêutica. sim. Eu acho bem legal porque cada grupo, assim, o grupo de 2023 teve uma característica, o grupo de 2024 teve outra, e eu tenho certeza que o grupo de 2025, então, com certeza a gente faz uma terapia em grupo ali. Vai ter um evento ano que vem no meio, então vai ter um período que é uma visita, mas é um evento. Então, eu tô criando assim, experiências diferentes, porque, como você já foi 2 vezes, vai ter uma hora que tu não vai mais porque é mesmo. Então, assim, eu preciso Por abrir isso um tá leque de criando empresas. ideia pra gente poder ir todo. Daqui a pouco eu falei pra ela que ela vai ter que criar 2 ônibus. Não dá, porque a viagem da lojinha ela é Tá. compacta. Tem que ser sempre 28 pessoas, porque não cabe. Até a gente não escuta direito, porque a gente usa, né, protetor auricular. Então, se eu botar muita gente, a gente não vai escutar o que É, a pessoa está falando, né? é tudo bem Então, organizado, a fábrica é dividida em grupos pra gente conhecer, pra gente entender tudo, a gente ver todo o processo. É muito legal, gente. É sensacional. Pra quem nunca visitou uma fábrica, visitar várias fábricas numa semana só, você fica assim, você já sai de lá um expert, né? é isso. Mas é isso, quem quiser depois só me chamar. Então é isso, Caio. Eu foquei nesses dois polos, né? O atendimento com as pessoas idosas e na viagem da lojinha. Mas eu prometo que eu vou pensar um pouco aí Eu sobre
Alguma coisa de Acho que curso? um e-book pode, né? Um e-book, a gente começa com um e-book, depois a gente pode começar depois um cursinho básico. Então, só com um pouquinho que você falou aqui já dava um curso, né? Essa é uma hora que você já conversou aqui com a gente. Só essas especificações eu acho que já daria um curso por aí. Então, se você está assistindo a reprise dessa live, coloca aqui nos comentários. Eu quero o curso de. Vamos ver quantos comentários nós vamos ter aqui. A Adri falou que a live foi muito boa, a Irene também, tanto a Adri como a Irene, que temos outras coautoras aqui, e vamos falar de outros temas, e vocês vão perceber que todos os temas são correlacionados, tá? Querendo ou não, eles se conversam entre si, porque tudo vai nesse contexto da organização pessoal. A gente fala muito sobre a organização residencial, é o mercado que o pessoal conhece como personal organizer, só o espaço físico, e a organização vai além desse espaço físico. Ela primeiro começa com a gestão do tempo, a produtividade. A gente tem aí a Adri, que é uma especialista em produtividade. Começa com o tempo, para depois você começar a organizar o seu espaço e organizar suas rotinas, seus processos. Então, se você aí está pensando, por onde eu começo a me organizar? Primeiro, senta, coloca tudo num papel, porque você precisa ver se você tem tempo para organizar tudo isso. Depois você vai organizar sua gaveta, organizar suas coisas, né, Gi? Com certeza. Eu amei você aqui. Você pode vir quantas vezes você quiser. Não sei se a gente vai fazer uma live ainda esse ano, né? Mas vamos pensar depois que a gente fizer com todas as coautoras, tá? Eu amei você aqui. Eu quero você mais vezes aqui, tá bom? Eu sei que a gente não tá se desgrudando esse ano, mas tudo bem, eu quero mais vezes. Porque eu não quero ficar muito tempo sem falar com você, tá bom? E já convidar o pessoal, né, para que no segundo semestre espere aí esse livro. A gente vai fazer um lançamento, né? A gente ainda não sabe muito bem data, onde vai ser, mas Tá fiquem no ligadinhos forno, aí. gente. Vocês fiquem É, atentos, ativem as notificações para saber data, horário, dia, poder se organizar aí. Porque é assim, né? A gente agora tá fazendo spoiler, porque vem aí. Tá no isso. forninho. Isso, e aí, para, né, fiquem ligados aí no Insta da Kalinka, a gente também vai repostando muitas coisas. E a convidar para assistir toda quarta-feira, que vai ser um tema diferente, mas todo, né, interligado, como você Ó, falou. gente, quem ainda não segue a Gi, tá aqui o perfil dela. E também tem o perfil da Viagem da Lojinha. Então, Viagem da Lojinha também pode seguir para poder acompanhar. Ela tá lá postando coisas que aconteceram nas viagens anteriores para dar um gostinho. Só um gostinho, tá? Porque só sente quem viveu. É. Quem, né? Agora, quem quiser A ver Marina depois, tá dá uma aqui, olhadinha né, lá. Mas só vai Marina? sentir assim a O emoção que que faz viveu. na viagem fica na viagem. Não, gente, é assim, não é porque a G é minha amiga, não é porque realmente é uma viagem muito gostosa, muito divertida, a gente aprende muito, e é o que a gente falou, cada grupo é diferente, tem uma expectativa diferente, uma vibe diferente, então eu acho que quem tá precisando dar um ar novo tem que ir na Viagem da Lojinha para poder trazer uma nova vertente. E esse mercado vem crescendo, e eu, como uma das maiores incentivadoras desse mercado, estimulo muito isso. Então, vamos parar de olhar só para as gavetinhas dos nossos clientes. Vamos lá para a indústria, entender como é o processo, o que eles fazem, para a gente poder saber o que a gente está colocando na casa do cliente. Eu acho que isso é muito importante. Olha que bonitinho, a Adri falou que, Gisele, você é luz. Ah, obrigada. Você, Luiz! É raio, estrela e lua. Olha lá, terminando a live com música, gente. Obrigada por todo mundo que esteve ao Obrigada. vivo. Quer falar mais alguma coisa, Gi? Não, só Senão a gente vai até agradecer o as convite. 10 horas da noite, que a gente já passou. Eu tô quase dormindo aqui, ainda tô meio chapada, mas agradecer o convite, né? O que tu me convidado, sabes que eu tô dentro, né? Só falar vamos que eu já arrumei a mochila. Então, formou um grupo muito legal. Orgulho de estar fazendo parte desse projeto. Algumas coautoras eu ainda não conheço, mas também já fui dar uma olhadinha e gostei bastante do grupo, um grupo diversificado, não tem só personal organizer, então é legal por causa disso, né? E estou à disposição aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o tema ali de envelhecimento, de longevidade, de como trabalhar, às vezes tá Gisele, com quero casa e não curso. sabe o que Gisele, fazer, quero curso. Curso, e aí é só workshop, me chamar. masterclass, tem que fazer alguma coisa assim, Tá pra gente deixar ali pro pessoal bom, aprender, pelo vamos menos pensar. o trivial ali, alguma coisa sobre realmente o que precisa para começar essa organização. Porque ela é muito importante, as pessoas estão envelhecendo e a gente precisa falar sobre esse tema que tá pouco abordado ainda, né? Pode deixar, eu vou pensar. Beijo, gente. Obrigada. E ó, coloca aqui. Gisele, quero curso. Tchau. Falei, hein? Tchau. Queremos o curso. É isso aí, Kate. Queremos o curso. Queremos o curso.
Beijo, gente. Tchau. Tchau.